Boa noite, turma, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula, tá? Vamos seguir aqui falando a respeito dos fenômenos de qualidade de energia, né? Estava mostrando aqui alguns exemplos. Aqui nós vamos mostrar, por exemplo, como que é a sensibilidade da carga, de um outro tipo de carga, no caso os microcomputadores, né? Que são dispositivos muito presentes aí na nossa vida, né? Tanto cotidiana quanto no trabalho, né? Um exemplo deles, por exemplo, né, quanto à variação da tensão, tá? Então aqui nós temos duas curvas, né, de suportabilidade, né, de sensibilidade do equipamento, tanto a curva para afundamentos, né, na tensão, nas mais diferentes aqui frequências, né, e durações aqui. Então a gente está falando dos 60 Hz, mas com diferentes ciclos, né, de duração. E também relacionado às elevações de tensão, tá? Então a gente percebe aqui que você, na faixa ali né, de um ciclo, né, algo desse tipo, você vai ter uma certa sensibilidade. A partir do momento que você tem uma quantidade de ciclos maior ou menor, você vai ter uma sensibilidade maior ou menor desse seu equipamento. Então, equipamentos que, né, estejam na condição de operação nessa região aqui, abaixo da curva verde ou acima da curva vermelha, esse equipamento ele vai deixar de funcionar, tá? Então, se a tensão tiver em algum ponto na região acima da curva vermelha ou abaixo da curva verde, o equipamento vai ter problema de funcionamento ou até mesmo vai queimar, tá? Então, esse é um dos problemas que acontece, tá? Aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, né, mais ou menos dos custos estimados, né, devido às interrupções que ocorrem na rede elétrica, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, conforme eu havia citado, né, dependendo do tipo de linha de produção que você tem, igual aqui, vamos pegar aqui essa linha de produção do tipo L. L aqui você está falando de uma fábrica de computadores, por exemplo. Uma pequena interrupção que acontece ali no intervalo de 1 minuto ou inferior a isso, você tem um prejuízo ali de cerca de 100 mil dólares, tá? Em uma interrupção de 1 minuto. Se você tiver aqui esse item aqui que é o U, no caso uma siderúrgica, né, que trabalha ali com aquele processo de fundição, dependendo da interrupção ali, você vai ter um prejuízo de 600 mil dólares em uma interrupção de 1 minuto. Então, assim, são fenômenos, pessoal, que causam impactos econômicos severos, tá? Muito severos nos setores, tá? Aqui para ilustrar um pouquinho para vocês, né, o que seria um VTCD. Então, nós temos um exemplo real aqui. Então, você tem a forma de onda da tensão. Essa parte aqui de cima seria a nossa tensão é, eficaz aqui, só que ela está levemente deslocada, né, para vocês conseguirem enxergar ela melhor. E aqui demonstrando a ocorrência da interrupção, tá? No caso aqui é uma interrupção, né, um afundamento, né, quase uma interrupção, na verdade, não chega a ser uma interrupção, mas quase isso. E aí ela causa os dois fenômenos, né? Aqui no caso foi deixa eu ver, 3 ciclos, né? Então, um afundamento muito severo de 3 ciclos. O que o equipamento percebe na sua tensão eficaz é isso aqui. A tensão vai caindo, né? Devido ali à descarga do LCC. Então, você tem aqui a tensão no capacitor, o LCC caindo, né? E aí depois, quando restabelece-se, você vai ter aquele transitório ali do chaveamento. Então você vai, devido ao transitório de chaveamento, você vai ter outro, né, desvio ali na tensão do capacitor, tá? Então você vai ter ali um surto de tensão tanto no retorno da energia quanto, né, aquele afundamento devido ao afundamento propriamente dito. Por isso, pessoal, que quando você tem, né,
uma pequena falta de energia, né? Claro que um VTCD de 3 ciclos não é perceptível a olho nu, mas VTCDs mais longos você às vezes consegue perceber. Às vezes você tem aquela sensação de que a energia voltou mais forte, ela dá aquela oscilada, né? Ela fica mais forte e depois volta ao normal, tá? Aqui, pessoal, o efeito da corrente. Então você viu aqui a resposta na tensão, olha aqui o efeito na corrente. Esse aqui é o efeito de um chaveamento. Então você tem aqui um equipamento eletrônico, está aqui a onda de corrente dele. Quando deu afundamento ele cessou, então o equipamento possivelmente desligou, ele parou de puxar energia da rede por aquele tempo. E aí depois ele dá um pico na corrente. Aqui no caso foi um pico muito considerável, né? Você deve ter aqui um pico de mais ou menos 10 vezes o valor da amplitude da corrente nominal, né? E aí só depois lá na frente é que ele restabelece, né, o regime normal de operação. Então você tem aqui, né, contando do momento da parada até o momento do retorno à normalidade, um período de quase 100 milissegundos, né? Então é bastante considerável, né? Pensando, né, que um ciclo são 16 milissegundos, né, 100 milissegundos vai dar ali algo em torno de 5 ciclos, por aí, né? Mais ou menos. Bom, pessoal, aqui um exemplo de desequilíbrio, né? Para quem, né, não está lembrado, para quem não conhecia. Então, nós temos aqui as formas de onda da tensão, defasada, de forma trifásica, equilibrada. Isso aqui é o que se espera da rede elétrica, né? Então, mesma amplitude, os fasores girando no sentido anti-horário, tensão A, B e C, e a defasagem, né, equilibrada de 120 graus entre si. Aqui, pessoal, um exemplo de desequilíbrio. Então, o que acontece no desequilíbrio é isso. Você tem magnitudes de tensão diferentes entre as fases e, por vezes, deslocamento também entre as fases. Você deixa de ter um equilíbrio, né, no ângulo entre as fases. E aí você vai ter uma onda desse tipo. E isso aqui, pessoal, causa problemas severos nos equipamentos, tá? Conforme eu disse para você, uma máquina de indução operando com desequilíbrio de tensão de 3%, você vê ela pulando na mesa, tá? Então, e isso aí causa estresse mecânico, estresse elétrico, reduz muito a vida útil do equipamento, podendo até mesmo queimá-lo, tá? Então é algo muito sério, por isso é um fenômeno muito estudado. Aqui nós temos, né, os processos transitórios, né, mostrando aqui um inrush, né, uma energização de um banco de capacitores de um único estágio. Vale também para energização de motores também, né? Então basicamente você vai ter algo desse tipo, né? Você fecha a tensão, ao fechar a tensão você vai experimentar, né, um pico de corrente, e isso ocorre devido à característica da carga, tá? De cargas capacitivas e indutivas, né? Uma impede a variação brusca da tensão, a outra impede a variação brusca da corrente, e aí devido a essa característica, né, de oposição à causa que a gerou, a variação ela acaba sofrendo esse efeito, ou na tensão e também na corrente, tá? Então, você vai ter ali um período de amortecimento, que é o que se espera, e ali depois de 2 ciclos você já tem a tensão em regime. Isso é o que a gente chama, né, de transitório subamortecido, amortecido, sobreamortecido, né? E transitório oscilatório, né? Oscilatório é aquele que jamais amortece, tá? Aqui nós temos o exemplo das distorções harmônicas, né? Então, temos aqui um caso daquele típico que eu falei para vocês, né, de responsabilidade harmônica. Você tem aqui a rede elétrica, a fonte, então está aqui a concessionária fornecendo uma onda de tensão e, consequentemente, uma corrente não distorcida. Então, se você aplicar a transformada rápida de Fourier, você vai ver que o espectro de distorção harmônica você vai ter somente a fundamental, você não tem as múltiplas distorções harmônicas, tá? Você conecta uma carga não linear na rede, você vai ter o que?
Ao aplicar uma tensão nessa carga, você vai ter uma corrente distorcida. Quando você mede ela, você vê que a corrente é totalmente diferente da fundamental, tá? Da senoidal. Se você aplicar Fourier nela, você vai ver que você tem a ordem fundamental e tem as múltiplas harmônicas aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes, pessoal, mas se você for estudar, você vai ver que tem as harmônicas de ordem zero, de ordem par, de ordem ímpar, né? Então, é uma série, né, de características, né, que você precisa de um certo tempo para estudar, tá? A gente não vai entrar nesse mérito, mas é só para vocês saberem que existe. E aí aqui a gente tem um exemplo de como mitigar isso. Então, se você detecta algo desse tipo, a rede senoidal, uma carga distorcida, o que a concessionária faz? Ao medir e identificar que aquele consumidor está poluindo a rede, ela passa a exigir que o consumidor instale um filtro de distorção harmônica, que aí pode ser tanto um filtro passivo quanto um filtro ativo, tá? No caso aqui, esse filtro ele vai produzir correntes que, ao se somar com a corrente da carga, vai anular aquela distorção harmônica, tá? Então, basicamente, olha lá, ó, você vai ver que ele vai se somar com a onda da carga de forma que no final você chega na onda da rede. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Aguardo vocês no próximo bloco. Até lá.